Fala, profeta. Fala aí, Eduardo. Oh, aleluia, Jesus. Tá mais fácil falar com o Bolsonaro do que com esse homem aqui, rapaz. E aí, pastorzão? Tudo na bênção, mano? Como é que você tá escutando bem aí? Tô ouvindo bem. Glória a Deus. Pastor, e aí, como é que você tá? Tá bem? Tudo bem, tudo caminhando, Eduardo. Graças a Deus, tudo caminhando e tentando discernir os céus neste momento para nos movermos de acordo com as regiões celestiais, com a condição que temos em Cristo Jesus. Que benção, pastor. Sabe, pastor, esses são dias que nós temos também como casa, né? A gente tem feito uma leitura, eu tinha compartilhado alguma coisa com os meninos aqui perto da gente, que aproximadamente já há 1 ano e meio, 2 anos, o Senhor vem sinalizando, a gente foi ouvindo algumas mensagens que a gente já vinha pregando, sobre essa importância de discernirmos esse lugar em Cristo, não somente uma mensagem, mas um descobrir Ele na íntegra, dentro do seu interior. E a gente foi vendo que Deus ele foi sinalizando esse tempo que nós estamos vivendo. E eu não sei se o pastor tem percebido isso, que principalmente no nosso meio cristão, cada um tenta trazer uma resposta para o que está acontecendo, enfim. E na realidade a gente entende, né, pastor, que Deus não perdeu o controle de nada. E eu acredito que são dias que o Senhor tem permitido a igreja se voltar para um lugar para que realmente saímos de uma mensagem teórica e para uma realidade, né? Fala alguma coisa sobre isso. Sim. A gente vê muita gente falando muita coisa, né, Eduardo? É como se estivesse atirando para todos os lados e é até complexo de entender tudo isso, né? É até complexo de entender tudo isso. Mas eu vejo dessa forma, como você está falando, né? Se a gente não entender, Eduardo, o que é a vida cristã, se nós não entendermos o que é a realidade da vida cristã, nós vamos viver dentro de um processo de melhoramento do velho homem se vestindo de algo novo, quando, na verdade, a vida cristã não é o processo de melhora no velho homem. A vida cristã é o novo homem recriado, é a nova vida, é o homem vivendo do interior para o exterior, é o homem Exato. vivendo das regiões celestiais para o mundo físico. Se nós não Que por muito entendemos... tempo a gente percebeu que a igreja é como tomando um banho e colocando a veste suja. Não é isso? Se Exatamente. banhando e colocando as vestes sujas. Continua, pastor, no teu entendimento. Então, se a gente não entender, o Eduardo, que o mal, ele não é algo. O mal, ele é alguém. Da mesma forma que o bem não é algo. O bem é alguém. O bem, quando alguém faz o bem que não reflete uma nova natureza, é obra morta. Então, nós precisamos entender que a vida que nós portamos é uma vida indissolúvel. É uma vida indestrutível. É isso que nós precisamos entender. A vida que nós recebemos, ela é uma vida indestrutível. O medo da morte é a falta de reconhecimento que nós já morremos. E que essa vida que nós portamos, ela é indestrutível. Ela é indestrutível. Ou seja, Eduardo, não há o que temer. Não tem o que temer. Essa é a realidade da nova criação. Sim. E a gente percebe, pastor, nesse tempo, como o medo, esse mecanismo, podemos dizer até diabólico, que hoje
a mídia, ela sobrecarrega de uma maneira tão violenta, e como esse medo, pastor, ele tem, ele tem influído das pessoas de uma maneira assim, gerando um pavor, e você olha e nessa hora você percebe até mesmo alguns que são cristãos, que carregam essa vida indestrutível. Eu até acredito que por muitos ainda não tem uma revelação disso. Eu acredito que Deus está permitindo isso, pastor, fielmente para despertar a igreja para o que ela porta, não o que ela tem aqui, mas o que ela porta no seu íntimo. Porque a igreja, nesses dias, tem que ser realista, pastor. Ela está muito boa de mensagem, tem muita mensagem boa, mas uma realidade espiritual. E já, olha, pastor, e já não estamos nem falando de milagre, de poder manifestando, mas de uma realidade onde nós podemos se alimentar e viver dele, pastor. A gente é muito real isso no meio do corpo de Cristo, como as pessoas têm uma carência de entender essa realidade interna e não conseguem materializar nunca aqui fora, porque simplesmente é só uma teoria. Sim, sim, porque Romanos 8, 3, 4, por ali, 4, 5, diz assim: a inclinação para a carne, ela é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Muitas vezes a gente pensa que inclinar-se para a carne é bebedice, prostituição. Não, inclinar-se para a carne é inclinar-se para as realidades externas. Enquanto as pessoas, ao invés de se inclinar para o espírito, que traz vida e paz, porque a paz na Bíblia, ela é sempre consequência da vida. Sempre que a Bíblia está falando em paz, antecedente à paz tem vida, porque a paz não é o sentimento, a paz é a manifestação de uma vida. Então, quando nós nos inclinamos para fora, e esse inclinar é o inclinar da alma, das emoções, quando se inclina para fora, a gente começa a ouvir as notícias. Quem fala ao seu ouvido acaba ganhando o seu coração. Então, quando nós ouvimos o externo, a realidade física, emocional, nós sofremos um assalto e o medo começa a tomar conta e governar as nossas vidas. Por quê? Porque a inclinação está para o lado errado. Nesse momento, era para nós nos inclinarmos para Deus, para as regiões celestiais, para as realidades que recebemos em Cristo Jesus, e não para as realidades do mundo, da circunstância. Por isso que tem muita gente, Eduardo, vivendo em medo, vivendo em pavor. Por quê? Aquilo que você ouve te governa. Exatamente. Então, é isso que está acontecendo. Porque você acaba alimentando aquele pensamento, né? Você acaba alimentando. Sim. Pastor, eu estava ouvindo um jovem dando um testemunho e tal, que ele tinha perdido alguém da família, que me chamou a atenção um ponto que ele falou assim: naquele dia meu chão, eu perdi o chão. Quando ele falou aquilo, eu perdi o chão, né, não tinha nada a ver o assunto, mas eu olhei assim, me veio Hebreus ali, que a Bíblia diz que o Senhor sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Então tem muitas pessoas, pastor, que nesse exato momento, pessoas que são cristãs, que estão com as suas empresas passando um momento muito difícil, delicado. E o que fazer agora, pastor, nesse tempo? Parece que muitos estão perdendo esse chão. Por quê? Porque o que Deus sustenta é o que Ele fala, pastor. Tem muitas pessoas que estão apoiadas em cima de coisas que Deus não deu. Tem muitas pessoas que estão apoiadas em lugares que o Senhor não estabeleceu. E agora, de repente, com essa crise, só vai revelar o que é e o que não é. Concorda comigo isso aí? Sim, sim. O Paulo falou que a obra de cada um vai ser provada. Pelo fogo, vai passar. Vai passar pelo fogo, se é palha, se é feno, se é madeira. Mateus capítulo 7 fala das duas casas edificadas, uma edificada sobre a rocha, outra sobre a areia. Eu costumo falar que a tempestade ela não derruba nada, ela só revela o que não tem fundamento. A tempestade não derruba nada. O vento soprou sobre as duas casas. Aqui caiu, foi aqui não tinha fundamento. Ou seja, o vento sopra sobre todo mundo. Mas só derruba quem não está fundamentado. E o fundamento é Cristo, Eduardo. Tudo que não é Cristo nesse tempo, aí não está ligado, meu irmão, apenas empresa. Casamento, quantas famílias com índice de divórcio aumentou? Famílias que não estão fundamentadas em Cristo, acabou. Empresas, ministérios, tudo que não estiver fundamentado em Cristo nesse tempo, Eduardo, vai cair. Exato. Então, eu vejo que esse tempo realmente, pastor, está revelando isso, né?
E muitas áreas da vida das pessoas estão sendo chacoalhadas de uma maneira muito, muito violenta. E principalmente uma coisa, pastor, eu não sei aí na sua casa, mas a gente tem visto isso no geral, que aqui em Santa Catarina o governador ele permitiu voltar às atividades religiosas, os cultos, né? Tanto culto como missa, enfim, só a partir de 31 de maio. Então, nesse momento, pastor, tem muitas pessoas que realmente elas estão com aquela vontade de poder voltar novamente para a igreja. Até aí tudo bem. O problema todo, pastor, é quando essas pessoas só conseguem ter vida dentro das quatro paredes. Aonde agora essas pessoas parece que muitas delas se desviaram, estão perdidas. Então, até isso está revelando o fundamento da igreja, né, pastor? Sim, sim. Por quê? Porque para muitos a igreja é uma geografia. Para muitos, a igreja é uma geografia. Eduardo, quando nós não conseguimos separar o contexto do antigo pacto e do novo pacto, da antiga aliança e da nova aliança, quando nós não entendemos isso, nós usamos textos tipo assim. Eu sei que falar sobre isso é quebrar tabu, mas eu acho que é hora da gente fazer isso. Quando as pessoas dizem assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eita! Tá, que casa do Senhor que você está indo? Essa realidade é a realidade do antigo pacto. A gente não se alegra em ir para a casa do Senhor, porque a casa do Senhor somos nós, Eduardo. Depois da cruz somos nós. Somos nós. Então, essa realidade de abrir um culto e dizer, não, irmão, vamos começar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não estou indo para a casa do Senhor nenhum. O Senhor vive nessa casa. Nós nos reunimos de forma coletiva. O problema, Eduardo, é quando nós pegamos um texto da antiga aliança e nós não passamos ele pela cruz. Por exemplo, quando você pega Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso é um lugar, isso é uma pessoa. Aí quando chega no verso 10, diz assim, praga alguma chegará. Quando as pessoas elas pensam, entendam, em casa. Então, a praga nenhuma não vai chegar na minha casa. Mas quem falou que é a sua casa? Hoje você não vive numa casa, você vive em Deus. Essa é a realidade que nós precisamos entender. E aí, a teologia brasileira está misturada, antigo pacto com novo pacto, obras com graça, lei com graça. E aí tem uma mistura, Eduardo, que a gente não sabe quando é que está na lei, quando é que está na graça. E aí vive toda essa mistura. Aí as pessoas pensam que ir na igreja é se reunir no prédio. Ali é o culto coletivo. Ali é o culto coletivo. Mas as pessoas, Eduardo, elas vivem uma religião porque elas dependem de um lugar, de um culto de quarta, de domingo, ou qualquer dia que seja, para elas dizerem que está congregando. Por outro lado, existe os desigrejados que diz que não precisa congregar em lugar nenhum. Que não precisa congregar. Entendeu? Só que o seguinte, os desigrejados agora, quando a igreja, estrutura voltar, eu tenho certeza que eles vão correr para elas. Eles vão correr para elas. Então, a gente precisa contextualizar, Eduardo, entender. Rapaz, é o juízo de Deus. É que Deus está com juízo. E que, cara, quando é que nós vamos entender que o juízo de Deus recaiu sobre Cristo? Rapaz, é uma teologia. Rapaz, eu não sei o que causa mais medo, se é a teologia de alguns teólogos ou se é assistir a Globo. Isso é boa. Rapaz, é delicado, né? Mas tu sabe, pastor, quando o senhor estava falando de quebrar esse tabu, como esse evangelho, e eu acredito que Cristo ele viveu muito isso, como ele se torna um evangelho ofensivo, porque quebra. Eu me lembro aqui quando a gente começou a também entender algumas coisas, e um dia uma irmã estava dizendo assim, ai pastor, é tão bom quando canta aquela música, porque aí Deus sempre se move, Deus vem naquela música. Eu falei assim, minha querida, não, mas calma, Deus não se move numa música mais. Aí ela, como assim? Aí eu fui tentar explicar para ela e ela dizia assim, não, mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu falei, sim, isso lá no Antigo Pacto, depois da cruz, Jesus disse, vocês estão buscando o Pai, quem vem a mim, vê o Pai. Ou seja, agora o Pai está no Filho, e se o Filho está em ti, onde é que ele está? Ele está numa canção?
Resumindo, essa pessoa saiu da igreja escandalizada, saiu ofendida. Então, como algumas revelações do novo pacto, da nova aliança, ela se torna ofensiva para uma mente, pastor, que não foi renovada. E fica Pois buscando é, essa justificativa, entendeu? pois Aí fica é. buscando essa justificativa, entendeu? Enfim, parece que nesse cenário, parece que o diabo está reinando sobre tudo e parece que Deus foi tomar um cafezinho e esqueceu de voltar. Entendeu? Jesus foi, não, foi tomar um café e não, esqueceu de. Não, cara, Jesus está no controle de tudo. Agora, Pois é. essa semana eu me deparei conversando com um pastor amigo meu e tal, aqui do Sul, e ele dizia assim, nós conversando sobre a realidade do que está acontecendo aqui em Santa Catarina, e ele assim para mim, pastor, mas ora ao Senhor para que Deus venha, sabe, te prosperar, te dar graça. Eu falei para ele, glória a Deus. Só que, pastor, eu sou bem sincero para o pastor, eu tenho uma consciência que Deus sabe da minha realidade, como tu também tens, o que Ele sabe da tua realidade. Ele sabe do que a gente precisa antes mesmo de nós abrir a nossa boca. A questão é como nós estamos chegando perante Deus, pastor. Devemos chegar perante Deus consciente de que Ele está no controle de tudo e que eu só preciso trazer a minha alma para um lugar de descanso. Porque esse é um período que, como nós estamos falando, a crise está atacando o empresário, a crise também está atacando as igrejas, que diretamente vai atacar, porque ataca o dizimista, um perde emprego aqui, um perde emprego lá, mas Deus ainda é um Deus... Pastor, eu ouvi algo domingo aqui na nossa igreja, que eu particularmente já li em livro, ouvi de alguns, mas eu não tinha ainda ouvido pessoalmente. Uma pessoa que estava, uma empresária da casa, que estava separando um dinheiro para pagar um funcionário, e aquele valor que a pessoa tinha ali era aproximadamente de R$ 2.000 a R$ 2.500, e ela começou a contar para pagar o funcionário, e ela disse que começou a ver o dinheiro ficar, passou a virar, engrossar na mão dela, e ela foi contando, resumindo, deu R$ 8.000. Ela falou para mim chorando, eu dizia, mas meu Deus, eu coçava a minha cabeça, eu dizia, Jesus amado, que isso? Ou seja, é um tempo, pastor, que a gente percebe que quem está firmado na fé, quem não está abandonando os seus princípios, quem continua ainda crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai ver essas coisas acontecer. Sem dúvida. É a condição que nós temos de filho, Eduardo. Nós somos filhos de Deus. O Pai cuida de nós. É isso que nós precisamos. Exato. Nós precisamos entender. Nós não precisamos viver como mendigo. Nós podemos viver como filhos, reis e sacerdote. Eduardo, quando você olha a parábola do filho pródigo, dentro disso que você está falando, nós temos um filho que foi embora, pegou os seus bens, foi viver dissolutamente. A gente não sabe quanto tempo exato ele gastou aquele dinheiro, se demorou meses, anos, nós não sabemos quanto tempo ele ficou fora. E diz que quando ele gastou todo o seu dinheiro, veio uma fome sobre aquele país. Perceba, veio uma fome sobre aquele país. E ele foi cuidar de porcos, teve desejo de comer as alfarrobas dos porcos. E ele caindo em si, em meio à fome que tinha sobre o país, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Uau. Ele tinha saído da casa do pai, Eduardo, sabe-se lá quanto tempo, mas ele tinha certeza de uma coisa, a fome não chegou na casa do meu pai, não, e lá tem pão com fartura. Ele sabia que a fome estava em todo o país, mas ele sabia também que a fome não tinha chegado na casa do pai e lá tinha pão com fartura. E ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como dos teus empregados. E ele sabia que os empregados tinham pão com fartura, você imagina os filhos. Quando ele volta, o pai corre ao encontro dele, o abraça. E aí o pai manda colocar vestes limpas, anéis, o anel no dedo, sandália nos pés e diz assim, vamos matar um novilho cevado. Vamos fazer uma festa, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Ou seja, o país estava em fome e o pai está fazendo festa. Ô, Eduardo, na casa do pai tem tudo com fartura. Se está faltando alguma coisa, Eduardo, na nossa vida, significa que nesse lugar nós ainda não entramos na dimensão da casa do Pai. Ou seja, em um lugar em Deus. Na casa do Pai tem amor com fartura. Na casa do Pai tem perdão com fartura. Na casa do Pai tem provisão com fartura, Eduardo. Se está faltando alguma coisa é porque nós não entramos nessa realidade em Deus. Na casa do Pai não tem falta de nada.
O coronavírus não chegou no céu, meu irmão, não chegou nas regiões celestiais. Sim, sim, sim. A crise econômica não vai atingir as regiões celestiais. É isso que nós precisamos entender, Eduardo. Nós precisamos encontrar este lugar. Essa palavra do filho pródigo, nesse contexto, Deus ministrou comigo Sim. essa semana. Deus ministrou essa semana. Na casa do Pai tem tudo com fartura. Levantar-me-ei, irei. Mas eu já estou nele, sim, eu já estou nele. Mas às vezes eu não encontrei dimensões nele onde eu possa desfrutar dessa realidade, dessa fartura. Exato. Então, é isso que nós precisamos entender. E esse evangelho saindo desse lugar, porque Paulo fala sobre isso também, né? O apóstolo Paulo fala que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, esse lugar que o senhor está falando é disponível, a Bíblia já nos mostra isso, mas tornar isso uma realidade é passar por esse momento que nós estamos passando. Aí ontem eu estava na igreja, compartilhei uma palavra do livro de Hebreus, que fala que aquele que tem ouvido, ouça a voz do Espírito e não endureça seu coração como foi no tempo da provação. Então esse é um tempo da provação, aonde que o coração aqui está apontando basicamente para o centro do intelecto, a mente, a vontade, a emoção, ou seja, está falando da presa aqui de fora, com as coisas que estão acontecendo, que ela está endurecida para ouvir a voz do Senhor. Ou seja, quando você perde a voz de dentro, meu irmão, a voz de fora, ela volta a te oprimir e volta a te fazer escravo novamente. Porque perdeu a voz de dentro. Sim. Perdeu a voz de dentro. E é uma disputa, né, pastor? Sim, pode falar, sim, pode. É uma disputa. Nesse tempo, Eduardo, a gente ouve falar muito sobre arrependimento, confissão de pecados. E eu entendo, choro, lágrimas, confissão de pecados. Só que isso não é a totalidade do arrependimento. Isso é a parcialidade do arrependimento. Às vezes, Eduardo, nós choramos e nos arrependemos às vezes nós nos arrependemos a ponto de chorar e confessar os pecados, mas não nos arrependemos o suficiente para mudar de mentalidade. Porque mudar de mentalidade, quando a Bíblia diz arrependei-vos, está falando sobre metanoia, sobre mudar de mentalidade. Então, Bill Johnson diz assim, nós nos arrependemos o suficiente para chorar, confessar os nossos pecados, mas não nos arrependemos o suficiente para mudar a maneira de pensar. O que nós precisamos, Eduardo, eu não sou contra você chorar e confessar os seus pecados. Eu sou contra nós reduzirmos o arrependimento apenas em lágrimas e confissão de pecados. O arrependimento é uma mudança de mentalidade. O que nós precisamos nesse tempo é viver uma mentalidade celestial, uma mentalidade das regiões celestiais, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Exato. Não adianta a gente cair só no contexto. Eu sei que isso que eu estou falando está muito fora da realidade, enfim, mas que a gente tem que confessar os nossos pecados e chorar, arrependimento. Isso é parte do arrependimento, isso não é a totalidade do arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma maneira de pensar totalmente diferente. É pensar, voltar ao estado original. Voltar ao estado original, como Deus pensa. Um estado onde a mente não foi corrompida, onde não havia dúvida, onde não havia incredulidade, onde a situação de fora não muda a realidade de dentro, né, pastor? Voltar ao estado. Aí tem uma palavra que eu amo muito ali no livro de Coríntios, que diz assim, toda tristeza gerada por Deus gera arrependimento para a salvação, sem a qual ninguém será salvo. Uma tristeza gerada por Deus. Olha, Deus permitindo a gente entrar em um lugar para nos trazer novamente, não somente num arrependimento onde fica no meio do caminho, mas que a gente possa voltar ao estado original, onde a nossa mente não tinha sido corrompida. Ou então o que Cristo fez, pastor, não foi suficiente. Vamos esperar outro sacrifício para que possa transformar o homem novamente. Exatamente. Exatamente. A Bíblia diz, ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem espiritual se renova dia a dia. Quem é corruptível é o homem exterior, não o homem interior. O homem interior é renovável. O homem interior não se corrompe, Eduardo. Ele se renova. Então, o que a gente precisa entender é isso. É o homem interior se renovando a cada dia. Essa circunstância, Eduardo, é só para a gente encontrar lugares mais profundos. É só para nós desfrutarmos de realidades que até então nós não desfrutávamos.
Meu É Deus. só para isso. É só para que a gente consiga ser realinhado, reposicionado, usando o termo dos céus para a terra, de dentro para fora, das regiões celestiais para o mundo físico. É só para isso. É só para isso. Vai morrer, vai não sei o quê. Esses dias eu já orei por gente com medo, gente que não sei o quê. Mas medo do quê? Medo do quê? Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o governo, Eduardo. Você é filho, eu sou filho. Se ele não nos negou o seu único filho, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas. É isso que a gente precisa entender. É isso. É isso que a gente precisa entender, Eduardo. Só que a fé, ela é fruto de confiança, Eduardo. E confiança é reflexo de relacionamento. A fé é fruto de confiança. E confiança é reflexo de relacionamento. Ou seja, você só confia em quem você se relaciona. Como não há, na grande maioria, relacionamento com Deus diário, uma vida com Deus diária, nesse momento que precisa ter confiança, não tem. Sim. Pastor, e A hoje eu tive uma experiência aqui, porque a nossa cidade, tanto Santa Catarina inteiro, mas a nossa cidade decretou isso aí também. A gente entende a realidade, né, desse coronavírus, sobre essa questão da higiene, isso a gente entende, nada contra isso. Mas agora eles estabeleceram que somos obrigados, né, quem andar na cidade tem que andar de máscara agora, não pode mais andar se não for de máscara, né? Então, eu, eu tive uma experiência não tão legal, porque primeiro que aquilo falta o ar, e é interessante que a impressão no espírito que eu tive é como se as pessoas, um sistema de fora quisesse nos governar, rapaz. A impressão assim que eu andava na rua é como se existisse um sistema satânico e diabólico determinando como nós devemos nos portar. Isso eu achei assim no meu espírito. Foi como se fosse um flash dentro do meu espírito, como isso veio assim claro, assim, como parece que existe um sistema trabalhando para fazer como nós devemos pensar. Ou seja, sai de máscara, você é obrigado a sair de máscara, você não pode mais, né? Enfim, e acaba aquilo, pastor, para muitas pessoas sendo absorvida ao ponto que aí o cara vai olhando as pessoas dentro do carro, tudo fechado, pastor, e de máscara, eu digo, mas rapaz, eu entrei dentro do carro, saquei aquele trem longe, eu digo, sai, rapaz. Meu Deus, é muito agoniante. Mas como dá a impressão que parece que as coisas de fora, um sistema que quer fazer. Aí hoje eu vi uma reportagem meio-dia que o repórter disse assim, e essa máscara vai ser bom para reeducar. A nossa população vai ser reeducada. Ou seja, vocês vão ter que andar assim, assim, assim. Até aí, meu querido, tudo bem. Agora, quando nós conhecemos o mundo espiritual, pastor, aí começa a mudar. Porque aí a gente está percebendo que existe uma influência maligna agindo por trás para roubar a única coisa que mantém o homem conectado em Deus, que é a fé. Roubou A a fé fé, do homem, acabou, pastor. Roubou a fé do homem, acabou. Não sobra mais nada. O homem está com Bíblia, o homem tem estudo, o homem conhece tudo, pregação, ele fala de tudo, mas roubou a fé dele, meu irmão. Acabou. Então nós temos essa realidade que nós não podemos fugir dela, mas eu vejo, pastor, eu não sei como vai ser, eu não sei aí em São Paulo como está, eu não sei como vai ser a retomada, não sei se o pastor tem uma palavra sobre isso, o que o pastor tem visto, a leitura que o senhor tem feito em relação à retomada da igreja. Será que a igreja vai haver mudança no corpo? Que o pastor, qual é o entendimento que o pastor percebe assim no corpo de Cristo em geral, daqui para frente? Como isso vai ser? Eduardo, eu ainda não sei te dizer se já houve uma realidade de mudança. Eu ainda não sei. Eu acho que ainda é muito circunstancial. Eu acho que as pessoas estão querendo sair muito mais da circunstância do que entender propriamente o processo. Sim. As pessoas, às vezes, estão querendo muito mais passar tudo isso para voltar ao normal do que entender o processo. A grande questão, Eduardo, é que o nosso evangelho hoje ele é muito filosófico. O nosso evangelho Exato. hoje está muito voltado à filosofia, né? E aí a gente
A gente baseia a nossa fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Não é para a gente ter fé na fé. A nossa fé precisa estar em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Quando eu falho crendo de uma forma, não significa que Cristo falhou. Significa que eu falhei. Porque o que ele diz é... Eu posso duvidar de tudo. Eu devo duvidar até da dúvida. Mas eu não posso duvidar da palavra de Deus. Quando Deus diz que fez, ele fez, Eduardo. Ah, mas o fulano de tal pegou, eu não tenho nada a ver com o fulano de tal. Mas o pastor do Hillsong pegou, eu não tenho nada a ver com o pastor do Hillsong. Sim. Eu louvo a Deus, respeito ele como homem de Deus, mas a minha fé não está em alguém da terra. A minha fé está fundamentada em Cristo. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso entender. Às vezes nós estamos colocando fé em pessoas, ainda que a Bíblia diz sobre imitarmos a fé das pessoas, mas a nossa fé precisa ter como fundamento Cristo, o Eduardo. E eu desejo que seja um tempo de mudança e de transformação. Na verdade, quando eu falo mudança, de transformação, de entendimento, para que possamos sair do outro lado totalmente transformado, porque no meu entendimento, Eduardo, contrário aos pregadores das más notícias, eu creio no avivamento que está chegando. Eu creio no avivamento. Eu creio que o cenário está sendo montado, preparado para um avivamento. Eu creio que a economia do país ela vai se recuperar de uma forma muito rápida. Eu creio dessa forma. Amém. Você pergunta por quê? Deus não é brasileiro, eu sei disso. Porém, o Brasil é a bola da vez. O Brasil é a bola da vez. Deus tem um avivamento. As nações estão de olho no Brasil acerca de um avivamento. Você sabe o que eu acho interessante, Eduardo? É que no começo do ano, agora a gente estava impactado com descende, os estádios cheios, está chegando um avivamento. Foi maravilhoso o descende, eu chorei, foi maravilhoso. Agora que chegou o coronavírus, Eduardo, agora não tem mais avivamento. Deus cancelou tudo, acabou tudo. O que aconteceu? O que mudou? A agenda de Deus não mudou, Eduardo. Deus não tem plano B. O que eu preciso entender é que o meu amanhã para Deus já é ontem. O meu amanhã para Deus já é passado. Ele já esteve lá, Eduardo. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Eu preciso ter certeza que Deus reina e governa sobre todas as coisas. Agora, é muito importante, Eduardo, é muito importante que nós entendamos não apenas a doença, o vírus, é importante que nós entendamos o processo. Deus deseja nos reposicionar, Deus está arrancando todas as nossas moletas e está querendo, Eduardo, que a gente confie unicamente nele. Exato. Isso parece ser muito claro nesse tempo, sabe, pastor? Essa foi um dos primeiros cultos que eu ministrei pela internet depois que foi proibido aqui os cultos. E basicamente foi essa mesma palavra aí. Nos reposicionar, ou seja, voltar à posição do estado original de onde nós estávamos e por um tempo saímos, e era muito nítido Deus reposicionando, tomando de volta a igreja. Tomando ela, pegando ela e dizendo assim, você é minha, você tem que se espelhar em mim, você tem que olhar para mim, vocês estão me perdendo de vista, né? E aí hoje, infelizmente, pastor, é triste a gente falar isso, mas tantas pessoas que amam mais a sua instituição, aprenderam de uma maneira errada e não amam ao Senhor, não conseguem expressar esse amor de outra maneira. E eu vejo que hoje, pastor, isso está caindo por terra. Eu tenho notícias de igrejas, pastor, aí, que estão aí, né? Igrejas mais tradicionais, que os pastores, as igrejas é o seguinte, olha, pastor, não importa como é que está aí, se está sem fazer com as taxas e seus aluguéis, ou seja, pastores estão se arrebentando, pastor, tudo triste,
Tá um caos aqui. Eu tenho ouvido falar muito assim, sabe, de pastores que estão sofrendo com as suas famílias, que as suas igrejas estão fechadas, mas a religião está dizendo assim, olha, não importa, você tem que mandar as taxas para cá. O aluguel aí, como é que tu vai fazer? Não importa. Aí já ouvi também dizer que muitas imobiliárias não estão facilitando, né, para as igrejas, enfim. E eu vejo, pastor, que Deus está usando esse caos para abrir os olhos de muitas pessoas, né? Sim, sim. Porque o sistema, a religião, ela não valoriza pessoas. Exato. Ela valoriza coisas. A religião, ela valoriza a estrutura. A religião, ela não valoriza pessoas, Eduardo. O cristianismo valoriza pessoas. Deus lida com pessoas. Então, essa circunstância, como você tem dito, toda essa situação, ela serve para revelar muita coisa. Quem vale o quê? No que nós estamos apegados? No que nós estamos firmados? Todas as nossas confianças, aonde estão, Eduardo? Aonde nós Exatamente. estamos? Acabou. Exatamente. Agora, Eduardo, tudo veio à superfície, tudo foi revelado. Então, a circunstância, no meu entendimento, não veio de Deus, mas ela está revelando muita coisa em nós. Não para Sim, Deus. Deus sabe de tudo, mas está revelando muita coisa em nós. sim. Rapaz, eu tenho hora que eu fico assustado com a doutrina da igreja brasileira. Eu confesso para você, eu fico assustado. No começo, assim, só faltaram me dizer o dia e a hora que Jesus ia voltar. Só me faltaram me dizer o dia e a hora que Jesus ia voltar. Assim, cara, foi tanta gente que é isso, que está acontecendo isso, que Jesus é o princípio das dores, é não sei o quê, é não sei o quê. Eu falei, gente do Exato. céu, Exato. da onde tiraram tudo isso, cara? Da onde tiraram? Sabe o que a gente faz, Eduardo? Quando a gente não entende, quando nós não temos uma cosmovisão, nós usamos a desgraça presente para gerar uma esperança futura. Nós Meu usamos a Deus. Repete, desgraça. repete, repete, repete. Quando nós não temos uma cosmovisão, nós usamos a desgraça presente para gerar uma esperança futura. Olha, fica Meu tranquilo, isso Deus. daqui. Então, a gente não está entendendo, o Eduardo. A gente não está entendendo o processo. Então, eu preciso de uma escatologia de vida, de paz, de realidade, não de medo. O medo a mídia já está fazendo. Você não ouve falar de quantos foram curados, você só ouve falar de quantos morreram e de quantos estão internados, infectados. Nós não temos notícia de quanto está sendo curado. Ou Sim. seja, é um noticiário de medo e a igreja está da mesma forma. Olha, sabe, Eduardo, cara, às vezes eu tenho que sair da casinha. Deixa eu sair da casinha mais uma vez. Você sabe qual é o problema? Esses dias me mandaram um vídeo aqui de São Bernardo, o pessoal orando na rua, todo mundo de joelho dobrado. E o pastor me mandou esse vídeo e falou, cara, olha que ação maravilhosa da igreja. Eu respondi para ele, falei, meu irmão, é lindo de ver, mas não é uma ação, é uma reação. Só seria Meu uma Deus. ação, só seria uma ação se nós fizéssemos isso antes do vírus. Ah, então o senhor é contra? Não, eu não sou contra, não, pelo amor de Deus. Ah, fizeram um jejum, eu também participei do jejum nacional, e se for decretado Sim. outro, eu faço. Não tem problema nenhum. Só que a pergunta que eu tenho é o seguinte, Eduardo, nós orávamos na rua antes disso. Exato. Nós, a outra pergunta que eu tenho é o seguinte, nós vamos continuar orando depois? Porque se nós não orávamos antes nas ruas, e se nós não vamos orar depois, Eduardo, o que nós estamos fazendo não é fruto da nossa fé, é fruto de medo. Meu Deus. É fruto do medo. Volto a dizer, eu não sou contra irmos para a rua, ajoelhar. A questão é, nós fazíamos isso antes? Ou melhor, vamos continuar fazendo isso depois? Ou é fruto do medo? Meu Deus. Eduardo, intercessão não é reclamação. Ah, Intercessão não é reclamação. Quando eu vou para um ambiente de intercessão e eu saio do mesmo jeito, ou pior do que eu entrei, eu não me intercedi, Eduardo. Eu só reclamei. exato. No meu relacionamento com Deus, no meu horário, Eduardo, eu preciso sair melhor do que eu entrei. Eu preciso sair com a esperança, com a fé, porque senão eu só encontrei comigo, no mínimo, e no máximo com o diabo. É isso. Então, Eduardo, que quando passar tudo isso, nós possamos estar nas ruas de joelho dobrado, nós possamos passar de esquina a esquina e ver as pessoas orando.
É isso que nós precisamos ver, uma igreja, Eduardo, que põe a cara para fora em fé, não em medo, não em medo. Irmãos, hoje nós, escuta, Eduardo, nós temos live de tudo quanto é jeito, nós temos live de tudo quanto é jeito. Nós não precisamos de mais live. Sabe o que nós precisamos, Eduardo? É de live, não é de live. Nós precisamos é de vida. A vida, nós precisamos manifestar o reino, cara. Nós precisamos de realidade espiritual. Sabe do que nós precisamos nos arrepender? De um evangelho humanista. Sabe do que nós precisamos nos arrepender, Eduardo? Por confundir a antiga aliança com a nova aliança. Você sabe do que nós precisamos se arrepender? De não viver o evangelho que Martinho Lutero viveu, de não vivermos o evangelho que John de Lake viveu, de no meio de uma pandemia ele pegar a sua equipe e entrar no meio e não ser contaminado e ninguém se contaminar. Eduardo, quando eu penso na minha posição em Cristo, e eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vivo numa condição superior, e você vive, nós vivemos, todos aqueles que crêem, Hebreus fala muito de uma condição superior. Sim. Eu fico pensando, Eduardo, por exemplo, quando eu leio, por exemplo, Colossenses 3:3, porque morreste, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Porque morreste, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Aí eu fico tentando pensar nesse processo. Eu tento processar, eu tento processar isso. Porque morreste, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Cristo me colocou dentro dele, e ele entrou dentro de Deus. Ok? Uau. Aí nós temos um vírus que vem de fora, entra dentro e se manifesta. E aí eu fico pensando como é que esse vírus vai fazer para me pegar, porque ele vai ter que entrar. Opa, aí dá um nó, hein, né? Vai ter irmão que vai sair em crise hoje. Aí, meu Deus do céu. Aí o vírus vai ter que entrar em Deus, passar por Cristo para me atingir. É forte, Brasil. Você fala, pastor, você parece que está zombando. Eu estou falando da fé que eu tenho. O evangelho é poder de Deus. Escute, irmãos, o evangelho é a realidade de Cristo. Quando a Bíblia diz que nós somos cristãos, quando a Bíblia diz que nós somos cristãos, significa que nós estamos sendo formados como Cristo. Cristãos são Cristos em formação. Acabou. É isso. Não há o que... O reino de Deus é poderoso, Eduardo. É isso que nós precisamos entender. Pastor, e se o senhor pegar... Irmãos, eu não estou em medo, eu não estou com medo de nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Acabou. Uma coisa é certa, ele não vai me matar, porque portamos uma vida indestrutível. Acabou. Ele não me mata. Acabou, cara. É isso, profeta, é isso. Eu preciso reconhecer a minha posição. Eu não vivo a vida bios. Quando Jesus diz em João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E ali não é propriamente o diabo, mas é uma figura do diabo. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Essa vida não é a vida bios. É a vida zoe. Não é a vida bios. Eu vim para que tenham vida. Ou seja, a vida que eu te dei é a vida de Deus. É a vida de Deus. Não é a vida bios, Eduardo. Isso. Não é a vida psique. É a vida zoe. Nós temos a vida do próprio Deus dentro de nós, Eduardo. Uau. Do que temer? Para que temer? Não há o que temer. Ele governa, ele reina sobre todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. Pastor, isso é muito profundo, pastor, porque a gente, eu não sei o pastor, eu acredito que, como o senhor também caminha muito nessa linha, né? A gente sofre, cara, porque você olha para a igreja e percebe que além dela não conhecer, e você nunca valoriza o que você não conhece, né? Se as pessoas tivessem tanto cuidado como estão tendo para não se contaminar com o vírus, tivesse também para não se contaminar com o pecado, para cuidar dessa vida, para amar essa vida,
para permitir que essa vida possa ser impartida com outras pessoas, sabe? Quantas pessoas, pastor, que carregam essa vida e por desconhecer, vivem na prática do pecado, se sujando, e aí você observa, e aí chegamos àquela conclusão. Nasceu ou não nasceu? Sabe, o que as pessoas precisam é ter uma revelação do Espírito dentro, pastor. Não vai haver um novo nascimento sem uma revelação do Espírito dentro, pastor. Não vai haver, pastor. Nós podemos pregar sobre o novo nascimento, podemos falar sobre o novo nascimento, podemos trazer todos os sermãos que podemos achar, mas se o Espírito Santo, e nós temos, eu pastor, não sei o Senhor, mas às vezes a impressão que dá é que a igreja parece que está roubando o lugar do Espírito Santo, sabe? Parece que a igreja está tirando. Porque se o Espírito não trouxer essa realidade, pastor, é impossível da igreja viver isso na íntegra. Sim, porque na antiga aliança, Eduardo, o homem era ensinado de fora para dentro. Ele vivia de informações e de ações. Só que na nova aliança diz assim, não ensinará cada um o seu próximo. Porque a unção que está em vós ensinará todas as coisas. O escritor Hebreus diz assim, e eu escreverei na sua mente, no seu coração, as minhas leis. Na antiga aliança, nós aprendíamos de fora para dentro. Na nova aliança, nós aprendemos de dentro para fora. Ele falou que imprimiria na nossa mente e no nosso espírito. Ou seja, isso fala de alinhamento de mente e de espírito. Quando, Eduardo, na nova aliança, no novo pacto, nós continuamos aprendendo de fora para dentro, nós fazemos do evangelho uma filosofia. Nós fazemos do evangelho uma filosofia. Paulo foi muito enfático quando ele disse aos coríntios, quando eu fui até vós, eu não fui com palavras de sabedoria, mas eu fui com poder. Todo conhecimento que não se manifesta em poder é só filosofia. Acreditamos nisso, pastor. Todo conhecimento que não se manifesta em poder, escute, Eduardo, são coisas espirituais conferindo com espirituais. É o Espírito. Eu posso ministrar alguém, mas não sou eu que estou ensinando alguém. Se não for o Espírito ensinando nessa pessoa, tudo que ela vai ter é informação. Um pregador pode estar pregando, ele está liberando a palavra, mas se ele não estiver sendo usado pelo Espírito, não é o Espírito que está ensinando ele, não é a vida de Deus que está fluindo, é só o psique. Tem gente tentando pregar o profundo, oculto e escondido. Tem gente que está tentando pregar, reinventar a roda. Tem gente tentando reinventar a roda. Eduardo, o que nós precisamos é liberar a vida do próprio Cristo. E essa vida, quando a alma passa por um quebrantamento, que é o processo da semente rompendo, a vida que está no espírito, ela rompe com a alma e ela alcança o espírito. Pessoas inteligentes tocam as emoções. Cadê, Eduardo, cadê os coaches agora, Eduardo? Cadê os caras da autoajuda? Cadê os caras da autoajuda? Cadê os coaches agora? Estão em crise. Acredita em você, confie em você. Vamos, confie em você. Meu nego. É que os caras da autoajuda, sabe o que eles entenderam? Que nesse momento eles precisam da ajuda do alto, Eduardo. Porque a autoajuda não vai servir, mano. É a ajuda do alto. Escute, Eduardo, o homem não foi criado para confiar em si mesmo. Entendeu? Sim. O irmão, alguém está perguntando aqui, todo conhecimento que não manifesta o poder só gera filosofia, Robson. Filosofia. Acabou. Quando os gregos chegaram para conhecer Jesus, Jesus disse, está na hora de ir para a cruz. Ninguém vai me conhecer pela uma mente, ninguém vai me conhecer pelo intelecto. A Grécia era o berço da sabedoria humana. Jesus disse, agora é a hora de eu ir para a cruz. E nós temos enfatizado tanto isso aqui, pastor. Sabe? Ao mesmo tempo, pastor, que Deus tem feito uma reforma primeiramente em nós, na nossa teologia. E essa reforma, ela também vai se tornando uma informação nova. E aí acaba que é uma informação que, se não for processada pelo Espírito, é mais uma informação de um cristianismo, até podemos dizer, alinhado, porém sem vida. Por quê?
Porque tem muita informação, mas não tem realidade. Tem gente que explica tudo, mas não manifesta nada. É aí que eu volto à frase. E o senhor acredita que a informação, ela direto e indiretamente, ela te leva para a cruz, ela te leva para um lugar onde você é processado por ela? Porque é o seguinte, Eduardo, existe uma diferença entre aprender, existe uma diferença entre aprender e apreender. Uma Explica. Uma coisa é aprender. Quando você aprende através de informação. Isso é aprender, que vem de aprendizado. Quando nós apreendemos, quando o guarda para você e ele leva o seu carro, ele não aprendeu, ele apreendeu. Quando alguém pega o documento do seu carro, ele não prendeu, ele apreendeu. O que significa? Sim. Aprender está ligado à informação. Apreender está ligado a agarrar, tomar. Nós precisamos, Eduardo, apreender, não aprender. Nós temos muita informação, mas não apreendemos, não agarramos, não vivemos essa verdade. Exato. Tem muita gente que fala bonito igual papagaio. Aprendeu a falar, mas não tem a realidade da vida. Conhecereis a verdade. Isso não é uma informação. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Qualquer verdade que nos liberta não é conhecimento real, é informação. Agora, o senhor acredita nessa tese, que a gente tem percebido muito isso, por esse evangelho que nós pregamos, Cristo como a centralidade. Quando nós começamos a pregar algumas verdades, eu não sei se o pastor teve essa experiência ou está tendo, o senhor percebe que nós vamos sendo processados. Nesse evangelho genuíno não tem lugar para aquele que prega o que não vive. Nesse lugar onde a gente começa a acessar essa verdade ela vai nos confrontando, pastor. E aí eu posso até afirmar que é por isso que muitos não conseguem se firmar nessa verdade, porque não querem ser processados por essa palavra. Não querem ser processados, não querem passar pela cruz. Querem viver o evangelho na sombra daquilo que Cristo fez. E na realidade, esse evangelho ele vai nos processando, pastor. Paulo se preocupava em pregar um Cristo crucificado, né? E hoje você percebe que as pessoas elas querem aquele evangelho que vem, traz e resolve tudo, mas ela não se permite ser processada por dentro. Porque se pregamos e ensinamos que esse evangelho ele vai ser ministrado de dentro para fora, então também esses processos ocultos na alma das pessoas também vão ser iluminados. E na medida que for iluminada, aí eu pego uma passagem lá do livro do David Robson, as baratinhas aparecem. E quando as baratas aparecem, quando liga a luz e as baratas aparecem, meu irmão, ninguém está vendo que as baratas estão lá, mas o Espírito Santo está dizendo, olha, tem coisa aí dentro que eu vou mexer. Sim, porque a gente precisa entender, Eduardo, o que é semente e o que é pão. Semente é para a gente comer. Desculpa, pão é para a gente comer. Pão é para a gente comer, semente é para a gente plantar. Só que pregador é uma raça da seguinte forma, tudo que vem para ele quer pregar. Tudo que vem para ele quer pregar. Entendeu? E agora ele não só prega, ele posta, ele faz live, ele faz vídeo, ele faz tudo. A gente precisa entender que nem tudo que Deus nos dá é para nós pregarmos. Existem coisas que Deus está dando que é para a gente comer. Que é para a gente comer. Sim. Então, é importante nós entendermos que a obra que Deus vai fazer através de nós, primeiro Ele está fazendo em nós. Em nós. Em nós. Em nós. Deus não vai ser mais real através de nós do que Ele é real para nós. Deus não vai ser mais real através de você do que o que Ele é real para você. Ou seja, Eduardo, sabe o que aconteceu nesse tempo? A luz apagou e o show acabou. Uau! A luz apagou e o show acabou. Os artistas acabou. Não tem mais artista. Entendeu? Quem vive de palco está em crise, em depressão. Quem vive de plateia está em crise. Mas quem vive de Cristo, Eduardo, está mais vivo do que nunca. Sim. Quem vive de Cristo está mais vivo do que nunca. Por quê, cara? Não precisa de uma plataforma. Não precisa de uma plataforma. Então, eu preciso entender que existe uma verdade que está sendo construída em mim, edificada em mim, que é o próprio Cristo, que é a vida, é o processo, é a vereda do justo,
que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. É aquele que começou a boa obra e é fiel para completar. É esse processo que está acontecendo em nós, Eduardo. E aí quem se aproxima desses que estão em processo consegue desfrutar da realidade qual ele está vivendo. Agora, pastor, eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo, e de repente, quando elas começam a ouvir nós assim, eles devem dizer assim, meu Deus, esses caras estão em um lugar, mas a gente sabe o quão difícil também é para muitos que a gente ministra a palavra, que pregamos, o quão difícil muitas das vezes é passar por esse processo e passar sozinho. Por isso que eu vejo que essa figura pastoral, eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu não sou pastor de um prédio, eu não sou pastor de uma instituição. É importante para aqueles que estão nos ouvindo a importância de poder discernir o que estão comendo, porque, pastor, é um banquete hoje, a internet ela te dá uma liberdade para você comer de tantas coisas, mas muitas pessoas não comem por nutrição, elas comem por prazer. Quem come por prazer tem uma tendência de ficar obeso. Precisamos aprender a comer por nutrição. E, infelizmente, pastor, não sei se o pastor tem presenciado isso, que às vezes você está ministrando uma palavra, porque cada culto nosso, um exemplo, cada live dessa que a gente pode fazer aqui, nossa live tem Cristo como centro de tudo. É uma construção, correto? Agora, a contrapartida, a pessoa que talvez ela entrou na live agora, ela deve estar meio aqui boiando. O que esses caras estão falando? Comer de dentro, ouvir, né? Como o nosso povo, ele precisa, né, pastor, não se limitar em nós. Primeiro que nós levamos sempre as pessoas a ouvir ao Senhor, mas ter uma consciência do que está sendo edificado dentro de cada um, né, pastor? Sem dúvida. É muito mais fácil, Eduardo, construir algo a partir de um terreno do que derrubar a velha estrutura para construir de novo. O grande problema é que nós saímos do mundo e entramos numa estrutura. Entramos numa estrutura. E eu não estou culpando aqueles que nos ensinaram daquela forma. Eles também eram frutos de uma estrutura. Uma estrutura, o qual o templo era o centro, a denominação era o centro. Exato, exato. Você está entendendo? Tudo era o centro, menos Cristo. Olha, Cristo, fica aí. Se tiver uma vaguinha, a gente coloca o Senhor. Se não tiver, fica para o próximo culto. A gente dá uma oportunidade. Então, é mais ou menos assim. Agora, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser desconstruídos. E eu acho que é o mais difícil, né, pastor? Não sei se o pastor tem percebido isso. Como isso é mais difícil, desconstruir. Tirar a parede que não foi Deus que levantou. Voltar ao projeto original. Olhar para o projeto e dizer assim, cara... Aí alguém pode perguntar assim, mas quem garante que agora está certo? Sabe o que garante que agora está certo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia não fala de Moisés, a Bíblia não fala de Elias, a Bíblia não fala de Josué, a Bíblia não fala de Paulo, a Bíblia não fala de Pedro, a Bíblia fala de dois homens. A Bíblia fala de dois homens, primeiro Adão e o último Adão. Todos os outros homens do Antigo Testamento revelaram o homem morto. E todos os homens, seja Pedro, seja Eduardo, seja Ricardo, seja Paulo, estão revelando, ou é para manifestar o último Adão, que é Cristo. Aí tem gente que diz, Deus está levantando meu ministério. Deus não está levantando o ministério de ninguém. Deus não está levantando ninguém. Deus não quer levantar ninguém. Deus não quer promover ninguém. Nada, Deus está erguendo Cristo. Cristo disse, quando eu for levantado, eu trairei muitos a mim. Escute, Deus não está levantando ninguém. Deus está levantando o próprio Cristo. Esse é o evangelho, Eduardo, cristocêntrico, aonde não tem o meu nome e o seu nome. Só tem Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. É isso que a gente precisa entender, Eduardo. Deus está levantando Cristo nesse tempo. Acabou. É isso, pastor. Isso tem sido maravilhoso, sabe, pastor? Viver. Eu louvo muito a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, nós estamos numa cidade pequena. E eu tenho procurado falar isso para os meninos que caminham com a gente. Dizer assim, gente, nós estamos deixando, procurando aprender hoje algo correto para poder deixar para uma geração que está vindo aí, que são os nossos filhos.
um lugar para que eles possam, sabe, abrindo uma estrada, não nova, mas que por muito tempo a religião parece que foi fechando. E o nosso cuidado é esse, né, pastor? É dar a vida para se manter íntegro a uma verdade que é imutável, que ela não muda, mas com o tempo a religião foi mudando, Cristo foi saindo do centro, foi se amando mais a instituição, a placa, sabe, irmão? E aí então a gente precisa, sabe, pastor, entender esse tempo que estamos vivendo, esse tempo onde tem tanta gente corrompida, pastor. Temos 27 segundos só, pastor, já está encerrando a nossa live aqui. E dá a tua palavra aí. A questão é o seguinte, Eduardo, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O diabo só pode possuir lugares que não estão ocupados. Tudo aquilo que Cristo nos deu que não foi ocupado, o diabo vai possuir. Mas se nós decidirmos ocuparmos os lugares que é nosso,